O painel se intitula Contextos e cenários necessários à implementação de inovações na educação. Convidamos para vir à frente a Tatiane Aparecida Martins do Rosário, diretora do Departamento de Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação de Balneário Camboriú. Por favor. Convido também o senhor Rui Gonçalves, presidente da RECEPET, Rede Catarinense de Inovação de Florianópolis. Convido também a senhora Osnilda Leite, do movimento Santa Catarina pela Educação, por favor. Passo a palavra ao nosso mediador. Obrigado. A brilhante palestra que acabamos de assistir abordou possibilidades de repensar as relações de ensino e de aprendizagem à luz da educação maker. Enfatizou a importância do pensamento computacional nestes espaços e apresentou estudos de casos e pesquisas relativas à inovação tecnológica na educação. Para aprofundar os debates sobre o papel da inovação e o lugar das tecnologias na escola, ouviremos as experiências e olhares de 3 instituições que atuam para inovar conceitos, processos e produtos para a educação pública na plenária. Educação e inovação. Onde podemos chegar? Iniciando as exposições dessa plenária, apresentamos a RECEPET, Rede Catarinense de Inovação, representada aqui pelo seu presidente, senhor Rui Gonçalves. Catarinense empreendedor que acredita na educação, na inovação como caminho para o desenvolvimento sustentável. Seu objetivo é contribuir para conquistar mais apoios, principalmente do poder público e político, e empreendedorismo, a inovação e principalmente a educação. Quero mostrar que investimento em educação e inovação proporcionará aos cidadãos imersão social e profissional. É promotor de oportunidades. Outro objetivo é promover a cooperação entre as instituições, empresas, associações e regiões. Entende que cooperar não é uma questão de bondade, e sim um diferencial de sobrevivência da humanidade. Rui Gonçalves é presidente da RECEPET, Rede Catarinense de Inovação, foi diretor-presidente da AutoQI, Tecnologia e Informática, foi presidente da CAT, Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia. É bacharel em Ciências da Computação e Inovação e pós-graduado em Gestão da Inovação. O seu tempo é de 20 minutos, professor Rui. Primeiro, eu queria agradecer o convite da ANF, da FECAM, e dizer que é um prazer imenso defender ideias que favoreçam a educação. A palestra do professor André Luiz nos faz acreditar que ainda é possível a gente mudar as coisas que a gente precisa mudar. André, fiquei feliz com a sua palestra, é inspiradora e vamos conversar muito sobre isso. A minha história dependeu muito da educação. Eu sou filho de agricultores ali de Ilhota, nasci do outro lado do rio, sem luz elétrica, vivi lá até 13 anos antes do analógico, André, antes de ter energia. E hoje as pessoas não conseguem nem imaginar sem a internet. E de lá eu fui para Itajaí, fiz colégio público na 8ª série, era um bom aluno, consegui bolsas
e estudei o segundo grau no Colégio São José, lá em Itajaí, passei para a Universidade Federal em Computação e acabei indo para Florianópolis com 17 anos, vindo para Florianópolis e constituí aqui uma história. Eu criei uma empresa de tecnologia, chama AutoQI hoje, talvez é a maior empresa de tecnologia do Brasil na área de engenharia civil. Vocês vão ver uma palestra à tarde do nosso prefeito aqui de Florianópolis falando sobre tecnologia BIM na construção, e foi um trabalho que a nossa empresa é a única do Brasil que desenvolve esse produto. E a gente tem 56 mil clientes, são quase 300 colaboradores, e hoje eu já tenho investimento em outras startups e eu tenho diretamente empregados nas minhas empresas mais de 500 pessoas. E quero dizer que participei do movimento associativo desde o início em Florianópolis, que criou a ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia. Fui vice-presidente durante 8 anos, que ninguém queria no início, ninguém quer cooperar, ninguém quer ajudar, André. Infelizmente, o movimento para a inovação precisa de alguns voluntários e que acreditem na ideia, que façam isso virar uma realidade. Então, por 8 anos fui vice, conseguimos alguns abnegados que trabalharam por isso. Depois virei presidente, hoje sou conselheiro e participo do grupo. E aí a gente criou uma rede, que é a Rede Catarinense de Inovação, que é para a ideia de promover a integração entre os diversos polos do Estado, que tem o projeto âncora, os centros de inovação. Fui um dos idealizadores, junto com o deputado Paulo Bornhaus, que na época era secretário. Criamos essa rede, que está se estabelecendo no Estado, e a RECEPET, a rede, deveria ser um universo lógico, porque o físico ele é só simbólico. O laboratório é só o símbolo, a dedicação e o movimento maker, essa rede tem que se formar. E agora, conversando aqui, eu vendo a sua palestra, imagino que o Centro de Inovação de Itajaí tem mais uma vocação, tecnologias para a educação, para depois compartilhar isso com todos os outros centros e ser um grande movimento pela mudança da inovação na educação. Nós estamos criando os instrumentos básicos para o Centro de Inovação de Itajaí, da ANFRE, né, da Regional de Itajaí, da Foz do Itajaí, esse movimento, porque não é só construir um prédio e aqui tem inovação. Florianópolis não foi assim, não é construir o Centro de Inovação lá da CAT Primavera, e aconteceu que existem startups, empresas e tal. Nós temos que construir a mente dos meninos para fazer inovação. Nós temos que construir desejos no coração dela. Se ela não tiver desejo de ser alguém, de ter um objetivo de construir um caminho, e se nós perdermos a criança lá na primeira infância, nós não vamos mais recuperá-lo. Cabe o presídio para consertar, se puder, algum caso. Nós precisamos pegar o menino aos 7, levar aos 12, dos 12 levar aos 17 com saúde mental. E isso, lá na nossa época, quando eu estudava lá no Barranco Alto, em Ilhota, minha mãe brigava se eu não fosse estudar, não tirasse nota boa. Meu professor, dava a minha professora, que eu tenho tanto consideração, me dava castigo. Nunca deu porque eu era CDF, mas para os meninos que não estudavam, ficavam virados para o quadro, lá na frente. Horror essa tortura. Mas era por isso que nós estudávamos. Tinha uma pressão do professor e dos pais, porque se o professor falava alguma coisa, a gente apanhava em casa. Hoje, se o professor falar alguma coisa, talvez os pais vão bater no professor na escola. E isso é um problema, nós perdemos todas as autoridades. Só que isso é a modernidade, nos dá sempre inovação é uma oportunidade, é um problema que gera uma oportunidade. O problema de perda de autoridade, de más condições, está criando uma oportunidade para o espaço maker, qualquer que seja o modelo de construcionismo, que as pessoas aprendam a pensar, a criar suas ideias, a criar seus conteúdos e a ser empreendedores. Ser empreendedores desde a infância. Foi assim que eu fiz a minha história, né? Vou só resumir, algumas pessoas talvez já saibam. Fuzileiros navais fazendo acampamento de sobrevivência na selva, atrás da minha casa, em Ilhota lá, me plantaram a ideia de ser engenheiro.
O cara disse, pô, para fazer essa ponte aqui, que eles estavam fazendo uma ponte lá, tem que fazer engenharia, tem que estudar matemática. Cara, aquilo era tão fantástico na minha mente que eu passei a querer ser engenheiro. E eu não fui engenheiro, eu fui fazer computação, porque nunca tinha visto um computador. Eu só fui fazer computação porque era o curso mais rápido que podia fazer na Universidade Federal, como eu era pobre e não tinha condições de sobrevivência, e dava para fazer estágio, porque computação era só de manhã ou só à tarde. Tá? E esse curso, computação era fácil, e era a profissão do futuro. Eu entrei na universidade sem nunca ter visto um computador na minha vida. E fiz computação, montei minha empresa, e acabei desenvolvendo softwares para engenharia. O destino sempre conspirou a meu favor. Hoje eu gerei muito mais impacto na vida da engenharia civil do Brasil do que se eu tivesse feito engenharia, porque eu fui fazer computação por uma ordem do destino, das coisas que eu acredito lá de cima, que me levaram para a engenharia. Hoje nós fazemos a verdadeira revolução na engenharia civil. Por quê? Porque tinha um menino, que um engenheiro lá despertou desejo. E nós, os makers da vida, vão ter que plantar desejo nessas crianças, senão nós vamos perdê-los. Eles têm que desejar ir para a escola. E nós estamos fazendo um trabalho de plantar esse desejo ali na ANFRE, nos 11 municípios, com o projeto Programando o Futuro, que é uma abordagem parecida com o Maker, que é de construção de jogos com a linguagem que, né, foi desenvolvida. A escola é analógica, como o professor falou, ele falou, as palavras dele comeram metade da minha palestra. O cara é fera. Então, o que acontece? Nós temos uma escola analógica e um mundo digital. E um jovem com a cabeça completamente ampliada. Nós restringimos o raciocínio dele, ele vai fazer bagunça. Então, não sei como vamos fazer, mas nós temos que começar a fazer. Por sorte, hoje no Estado tem um secretário de Educação, que é meu amigo pessoal, Natalino Gione, que ele é da inovação. Se ele não fizer, nós não esperemos de outro cara. Porque esse cara tem a obrigação de saber, mexeu com inovação a vida toda no IEL, foi parceiro da CAT, eu e ele construímos muitos projetos juntos. Geração Tech, ele ajudou, vários programas de formação de mão de obra. Natalino tem a obrigação de fazer isso na educação. E eu vou encher o saco dele. Porque ele tem uma missão. E nós vamos junto conseguir resolver. Então nós temos que ter um ambiente adequado às crianças, não é mais fazer as crianças se adequarem ao ambiente. Né? Para que a aprendizagem ocorra, tem que respeitar o interesse da criança. Ponto. Era assim, nós aprendíamos por obrigação. E agora nós temos que fazer a sedução. Faz esse trabalho. Os professores têm realmente condições muito restritas de trabalho, às vezes. A gente sabe da atividade hercúlea que é ser educador, principalmente da base. Quando eu vejo professores universitários reclamando de condições, eu falo, vai dar aula lá no ensino fundamental, cara. Para de reclamar. Você tem toda a condição, você dá 8 horas aula por semana, você tem doutorandos que dão aula por você, que fazem as matérias, vocês ganham salário muito bom. Vai dar aula 40 horas, vai dar 30 horas, vai levar a criança, 40 alunos que têm atenção individual para cada um. Você não pode mandar estudar e ele faz. Você tem que seduzir. Então nós temos que fazer uma revolução. A educação tem que virar de cabeça para baixo. A base da pirâmide tem que ser o investimento na fundamental e ir subindo. Óbvio que não seria bom que pudéssemos investir todo o recurso em todos os ambientes. Né? O Inova Anfre é um programa que a gente está fazendo. Itajaí, a grande região do Vale, não tem uma cultura de inovação tão alta. Nós temos dificuldade, temos poucas empresas de base tecnológica, mas inovação cabe em todos os segmentos. Então nós precisamos sim despertar o desejo. E eu e o pessoal da Universidade Federal, a Receped, temos uma missão de plantar uma sementinha lá nos professores dos laboratórios de informática, gerar uma formação básica que consiga despertar os interesses desses laboratórios de informática, que podem ter uma grande utilidade, porque do jeito que está hoje, realmente é um instrumento para botar os meninos brincar e dar um descanso para eles, né?
Esse Programando o Futuro, né? Esse desenho o Luciano Martins fez para a gente, lembra do Visconde de Sabugosa? Antigamente a gente fazia brinquedos com sabugo de milho, com qualquer coisa, agora é com computadores, né? Então ali é o Robogosa, é o, é o Visconde de Sabugosa transformando o computador em algo agradável para as crianças, né? Então esse Programando o Futuro, ele está sendo rodado neste momento na ANFRE para 10 mil crianças. Nós estamos treinando os instrutores dos laboratórios de informática das prefeituras, para que eles passem a reproduzir essa metodologia. Não tem nada de especial, a metodologia já dominada no mundo. O que a gente fez foi empacotar isso de uma forma que possa ser transferido para esses laboratórios e esses laboratórios passem a adotar isso como instrumento. O que nós temos notado nos primeiros meses, muita adesão. Muitos instrutores felizes, as escolas funcionando, as crianças adorando, e já temos depoimentos fantásticos. Programando o Futuro, só para vocês verem o engajamento, acho que em Porto Belo, isso aqui, os próprios alunos, sem nenhum movimento, as professoras do laboratório, eu acho tão generoso a escola do ensino fundamental, o engajamento dos professores na vida das crianças. Já juntaram, a marcha de 7 de setembro tinha um grupo com camisetas e com o Programando o Futuro já. Ou seja, já tem adesão, já tem um desejo de fazer espontâneo. Esse entrosamento dos professores do ensino fundamental é coisa que move o mundo. O que vocês fazem, eu tenho uma sobrinha em Itajaí que era diretora de escola, professora, e eu cansei de dar um monte de coisa em computadores, ela vivia me pedindo coisas, e eu nunca conseguia dizer não para ela, porque a causa era muito nobre. Então, nós temos em vocês, professores, uma causa muito nobre que vocês vestem e são responsáveis. Talvez não tenham sido reconhecidos ainda, mas nós temos que trabalhar o mundo para que vocês sejam as sementes que vão botar na cabeça dessas crianças, que vai brotar empreendedores, assim como eu, e outros empreendedores. E aqui, ó, já é fotos dos laboratórios. Vê se não é parecido com o seu trabalho. É botar as pessoas junto, as pessoas desenvolvendo o pensamento computacional. Então nós não combinamos nada, nem conhecia ele está falando tudo o que era a pesquisa. Acho maravilhoso. Então nós conseguirmos botar o pensamento computacional nas crianças é um primeiro passo. Computacional, lógica, raciocínio, não importa o que vai fazer, é saber para que funcionam as fórmulas. Eu tenho uns vídeos aqui que eu queria passar, não sei como é que faz para acionar lá embaixo. Não, mas o vídeo é rapidinho. Deixa eu só não consigo acionar, você consegue... Passar o vídeo? É só um videozinho de laje, de um evento. A gente aplicou esse curso em Laje para, acho que foi 1.200 para essas crianças, e teve uns depoimentos bem legais. Você pode... Consegue? Não, né? Senão depois eu disponibilizo para vocês. Então, pessoal, basicamente o meu tempo está esgotando aqui. Eu queria dizer que endosso totalmente a palestra e os trabalhos da metodologia Maker. Precisamos formar empreendedores de 7 anos, de 10 anos, de 30, mas é muito mais fácil plantar um menino de 7 do que num cara de 20. Então, esse é o nosso desejo. Não deu? Tá bom. Eu disponibilizo esse vídeo depois. Então, a princípio, muito obrigado, professor. Oi. A nossa segunda colaboradora, ela representa a Fiesc, Federação das Indústrias de Santa Catarina. Vai contribuir conosco nesse evento, representando o movimento Santa Catarina pela Educação. O seu presidente e diretor é o Claudemir José Bonato, mas o representando hoje, nós contamos com Osnilda Leite. Ela é especialista em educação. Osnilda, você tem 15 minutos de fala.
Bom dia a todos e a todas. Novamente um prazer estar aqui nesse evento, a convite da Gilmar, a gente agradece bastante, né? Tivemos em outras edições também a oportunidade de apresentar o movimento. E hoje, especialmente, assim, a gente vai fazer alguns destaques, até para que vocês se enxerguem aí como juntos, né, podemos estar desenvolvendo alguns projetos. Vou passar. O movimento hoje ele é gerido pela Fiesc, né, mas com a participação de outras federações, com o governo do estado e com a Undime. Na Fiesc ele está relacionado, né, no nosso mapa estratégico com o IDE, a inclusão. A gente está com foco em 4 temáticas, né, infraestrutura, inovação, internacionalização e inovação. Dentro da inovação nós temos então a educação, né? Aliás, perdão, dentro da inclusão nós temos a educação, mas está relacionado aos outros itens também, sem dúvida, né? E o movimento, então, encontra-se, né, nessa temática. Qual é o objetivo do movimento Santa Catarina pela educação, né? Nós queremos mobilizar, articular e influenciar todo o poder público e a iniciativa privada para melhorar a educação no que se refere à escolaridade e a qualificação profissional do trabalhador catarinense. Iniciamos lá em 2012, em setembro de 2012, mais precisamente. Aqui a gente tem a assinatura do primeiro termo de adesão, que foi com o governo do estado, né? Esse aqui é o nosso ex-presidente, o Dr. Glauco José Corte, com também ex-governador Raimundo Colombo, na ocasião da assinatura. E começou, naquela ocasião, em 2012, com uma indústria pela educação. Em 2016, com o envolvimento de outros setores econômicos, não só a indústria, né, que espontaneamente foram aderindo, foram se integrando ao movimento, esse movimento se transformou... Só um instante para eu voltar ali no... Desculpa, acho que eu passei. Esse movimento, então, se transformou em movimento Santa Catarina pela Educação. Isso foi em 2016. Aqui a gente tem a assinatura dos termos de adesão das demais federações. Ao longo desse tempo, nós trabalhamos com algumas temáticas, não só essas, mas a cada ano a gente dava foco numa temática que permeava as outras ações, né, do movimento Santa Catarina pela Educação. Lá em 2012, 2013, foi a ocasião em que a gente fez toda uma mobilização pelo Estado para a adesão das indústrias na ocasião, mas também tivemos universidades, prefeituras, né, outras instituições de ensino aderindo ao movimento. Em 2014 foi a família. A partir dessa mobilização, nós temos um conselho de governança, depois eu vou mostrar a estrutura organizacional, em que teve uma moção numa dessas reuniões para a gente ter um dia da família na escola. Não como único dia, mas como marco, né, para a gente poder, né, fazer toda uma mobilização no Estado também. E a partir disso, 2016, foi instituída uma lei em que Santa Catarina é o único estado que tem o dia, instituído por lei, o Dia da Família na escola. 2015 a gente envolveu um grupo de jovens para ouvi-los também, né, para a gente ver o que o jovem pensa a respeito da educação e no que ele pode contribuir. 2016 foi a vez da gestão escolar. 2017, professores, 18, educação integral, e 2019 a gente dá um destaque aqui, porque, né, a partir de agora é que a gente vai estar com foco na escolaridade e qualificação profissional do trabalhador. Aqui eu trouxe alguns dados, só para vocês, um histórico, né, de 2015 a 2017, para a gente ver a evolução que tivemos, né, da escolaridade básica do trabalhador em Santa Catarina. Temos Brasil, temos Santa Catarina, e aqui mais abaixo temos os principais setores econômicos que fazem parte do movimento Santa Catarina pela Educação. E a gente percebe, né, vamos olhar Santa Catarina,
que realmente há uma evolução, né? Esse percentual é 100, tá? Escolaridade básica completa. Nós estamos diminuindo, né, que é o nosso objetivo, uma média de 2 pontos percentuais por ano. Quando a gente fala, né, da escolaridade do trabalhador, a gente sabe que não adianta só a gente fazer ações para aquele que está já no mundo do trabalho, né, no mercado de trabalho. Temos que pensar num conjunto de ações e olhar fatores que realmente vão impactar, né, nesse resultado. Um deles, que além, né, de a gente trabalhar a escolaridade, impacta bastante, é o saldo de empregos, né? Aqueles que são admitidos e demitidos na condição de com e sem escolaridade. Aqui a gente tem um retrato bem interessante, né? 2015 e 2016, que foi o momento da crise econômica, em que, depois que a retomada, né? Em que a gente pode perceber os que estavam sem escolaridade básica completa foram os primeiros a serem demitidos e os últimos a serem admitidos na retomada. Então, é uma situação que a gente já percebe, né, a importância que os setores econômicos estão dando para a escolaridade básica, mesmo nas funções básicas. Tem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que mostra muito isso. Ela fez aqui no Estado para verificar a lacuna que existe entre, né, as habilidades que são desenvolvidas, competências, habilidades que são desenvolvidas nas escolas e as requeridas pelo mundo do trabalho. E aponta exatamente isso, assim, as funções básicas requer, né, uma escolaridade maior, não é mais aquela que, né, tendo 4 anos de escolaridade é o suficiente para o desenvolvimento. Eles apontam que pelo menos 8 anos, 9 anos agora de escolaridade, né, é requerido para essas funções. Uma outra causa aqui é a população jovem, segundo a ocupação, né? A gente não pode olhar só quem está na indústria, quem está fora dela e não está estudando, né? Os chamados neném aqui também temos que estar olhando esse público, porque é um potencial para ir para o mercado de trabalho. Os que estão desistindo, né, das escolas, aqui é o percentual de jovens de 19 anos, ele é elaborado pelo Todos, dados ali do Ciência Escolar, do INEP, mas é elaborado pelo Todos. Eles, inclusive, dão mais um ano, né, de tolerância, assim, para uma possível reprovação, e que é uma quantidade bem expressiva de jovens, né, que estão abandonando a escola. E essa é uma outra pesquisa aqui também da Fundação Getúlio Vargas, que mostra, essa é recente, a pesquisa de 2017, foi publicada em 2018, que mostra os principais motivos desse abandono da escola, né? Foi feita com jovens de 15 a 17 anos, que estavam no ensino médio, né? E aqui são os motivos de evasão. O maior percentual está na demanda, e a explicação está que muitos é a primeira resposta que dão. Ah, não gosto da escola, né? Não acho a escola atrativa, às vezes não tem nem interesse em responder. Então é a primeira, né, opção deles. Mas tem outros motivos, aqui também cai bastante gravidez, né? E aqui temos um percentual também grande em relação à saída para ingresso no mercado de trabalho, necessidade de ajudar a família, né? E no ranking que a gente tem estadual, em relação a esse quesito, Santa Catarina está em primeiro lugar, com 38% dos evadidos nessa condição, né, para ir para o mercado de trabalho. Talvez até pela característica do próprio estado, né, bastante oportunidades, né, é um estado industrializado, então estamos ali na frente. Nesse novo ciclo de 2019, nós vamos estar voltados aí para a escolaridade e qualificação do trabalhador, né? Nós temos aqui o propósito, que é a educação para o mundo do trabalho, os focos de atuação, que a gente já comentou, né? O objetivo também, e algumas temáticas que foram base para a gente estar elaborando os projetos regionais. Temos uma estrutura de governança, conforme comentei com vocês, né? Aqui com o Conselho de Governança, com as representações de todas as federações,
Temos também aqui algumas em âmbito nacional, como o Centro de Inovação da Educação Básica, temos o Instituto Ayrton Senna, Todos pela Educação, representação de algumas empresas, enfim, né? Secretaria de Estado, a Undime, né? Todos aqui pensando juntos, né, nas ações e também validando aquilo, o planejamento, né, de cada ano do Movimento Santa Catarina. Em âmbito regional, nós criamos câmaras regionais, né? Ela segue aqui a divisão da Fiesc, né? Das regiões da Fiesc, são 16 em todo o estado. E tem câmaras, nessa câmara nós temos uma representação que é quase que um espelho do Conselho de Governança, né? Isso em âmbito local. Talvez muitos de vocês já estejam participando aqui, né, como diretor de escola ou como secretário de Educação do município. E as principais ações desse novo ciclo, né? Aqui nessas 16 câmaras regionais a gente teve propostas de 16 projetos, sendo que 8 focados na escolaridade do trabalhador, 6 na escolaridade e na qualificação e 2 na qualificação. Uma outra ação que nós já estamos iniciando aqui em 2018, mas acontece a cada 2 anos, em 2019 vai ser o evento, né? A gente tem o Prêmio Santa Catarina pela Educação, já fizemos 3 edições, que tem o objetivo de reconhecer, então, as empresas que têm iniciativas educacionais, né, exitosas, e é o momento também de compartilhar, além de premiar, de compartilhar, né, as suas ações com outras empresas. A gente, nesse tempo de prêmio, tivemos 260 empresas e 365 ações educacionais. Nessas categorias é o prêmio, né, Educação Profissional do Trabalhador, Elevação da Escolaridade Básica e Programa de Educação Educativa. Uma outra iniciativa que aqui acho que vocês vão se enxergar bastante, né, é a elevação da escolaridade básica, olhando o trabalhador, mas aquele também que ainda não é, né, com a criação de ecossistema da EJA. Entendemos que juntos, né, seja a Fiesc, né, olhando o SESI, que faz a oferta, a FEComércio com o SESC, né, as outras federações também, do transporte e da agricultura, a Secretaria Estadual de Educação e as Secretarias Municipais de Educação, que fazem a oferta, né, de a gente, então, ter esse ecossistema constituído para a gente poder, né, pensar em ações e estratégias no sentido de a gente ampliar o número de matrículas, né, fazer todo um acompanhamento também para evitar as desistências, tendo assim, né, um maior número de concluintes também. Até alinhados com o que já foi falado até então, educação maker, inovação na educação, né? Esse é um público que a gente também tem que ter um outro olhar para que a escola, que o curso seja mais atrativo. Que a gente fala em curso, né, porque grande parte ainda faz à distância, com alguns momentos presenciais. Mas temos que pensar em tecnologias, em metodologias ativas, né, uma abordagem diferenciada para que, né, esse jovem, a maioria é jovem, pasme, às vezes a gente fala em educação de jovens e adultos achando, né, que são pessoas de mais idade, mas uma concentração grande está em jovens de 24 a 29 anos. Né? Então, temos que estar pensando como, né, fazer essas abordagens e fazer com que o curso seja cada vez mais atrativo. Aqui, uma das ações que a gente já tem desse ecossistema, né, criamos essa plataforma digital para identificar onde estão as instituições ofertantes. A gente já tem experiências na indústria, né, a partir de totens que nós temos, ele vai lá, coloca o nome, coloca o endereço da sua casa ou do seu trabalho, de onde quer estar mais próximo, né, e já encontra quais as instituições que oferecem ali naquela localidade. É um instrumento, é uma forma que a gente tem também de estar divulgando, né, as ofertas que tem no Estado. E por fim, né, esses aqui são os nossos parceiros do Movimento Santa Catarina por Educação,
sempre partimos do princípio, né, que um trabalho estratégico, com bons resultados, precisamos estar juntos, precisamos estar, né, envolvidos ali com nossos parceiros em âmbito estadual e nacional também, inclusive 2 internacionais que a gente tem aqui, de projetos que trouxemos para Santa Catarina, né, e está tendo assim, resultados muito exitosos, e que com isso a gente acredita que vamos atingir nossos objetivos. Sempre digo que temos um objetivo, todos nós, né? Temos um objetivo comum, e às vezes a gente trabalha separadamente, né? Cada um no seu quadrado, como se diz, mas eu acho que pensar juntos, né? E depois cada um assumir o seu compromisso, certamente vamos ter um resultado melhor, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada, o tempo é curto, né? Mas a gente fica à disposição aí para mais esclarecimentos em relação ao movimento. Muito obrigada. Trazendo o olhar das redes municipais de ensino para esta plateia, nos representa a Secretaria Municipal de Educação de Balneário Camboriú, representada aqui por sua diretora do Departamento de Ensino Fundamental, professora Tatiane Aparecida Martins do Rosário, pedagoga e mestre em educação na linha da pesquisa Cultura, Tecnologia e Aprendizagem, especialista em educação infantil, anos iniciais, com ênfase em orientação e supervisão. Atualmente é diretora do Departamento de Ensino Fundamental da Secretaria de Educação do município de Balneário Camboriú. Professora, tem 15 minutos. Bom dia a todos. É uma imensa satisfação estar hoje aqui com vocês, trocando e aprendendo essas experiências, essas vivências. Então, falar tudo isso do Maker, eu fico muito feliz, porque eu acredito nisso. E quando o professor ele acredita, porque eu sou professora de educação infantil e do ensino fundamental, e ela me chama da sala de aula, que a gente tem que se inovar com aquilo que a gente tem. E o que me incentivou a buscar novos conhecimentos? Porque eu tinha os recursos que nós temos em sala de aula, eu me apropriava, junto com as crianças, vídeos, eu colocava músicas, mas o que eu também fazia? Eu pegava os notebooks das minhas colegas para levar para a sala de aula. E eu percebia que ali sim era mais atrativo. Foi aí que eu procurei o desafio de aprender mais e como fazer isso. Então procurei meu mentor, meu mestre, o professor André, que muito me ensinou. Mas ele me fez um questionamento: você vai levar crianças na frente de uma tela do computador? E foi onde ele me apresentou o brinquedo de programar. E o professor, qual que era o desafio? O que é esse brinquedo? O que eu vou fazer com ele, com os meus alunos em sala de aula? Aí foi o grande desafio, realmente. Eu, dentro de um laboratório de inovação e tecnologia, a única professora de educação infantil, mas me senti muito bem acolhida e pertencente naquele espaço. Procurei conhecê-lo primeiramente, me apropriar desse brinquedo e elaborar estratégias, né? E essa elaboração de estratégias para que eu levasse para a sala de aula, tinha 20 crianças numa educação infantil, numa sala de aula. Elaborei, foi feita uma filmagem, foi feito várias anotações, eu recorria muito a essas filmagens para ver como que eu poderia nas próximas sessões elaborar outras atividades. Enfim, a primeira não deu certo, foi um horror, porque ele é um brinquedo bem criativo e as crianças adoram porque ele é colorido, então todos queriam pegar. A primeira experiência eu tive que mudar totalmente a minha estratégia, eu tive que trabalhar em pequenos grupos. Deixa eu só passar aqui, já estou falando da minha inovação, né, o brinquedo. E o objetivo, então, era esse. Era o que eu ia aprender, quais as aprendizagens que os alunos iriam, que as crianças iriam aprender com esse brinquedo, com esse objeto de pesquisa. E foram com crianças de 4 e 5 anos numa educação infantil.
Aqui a apropriação do brinquedo, o professor, é tudo isso que a gente já vem falando aqui, nessa questão da movimentação maker. O professor ele passa a ser o mediador do conhecimento, o aluno protagonista. Porque o brinquedo, ele é o aluno que aciona, o professor ele se torna apenas um desafiador. Ele vai criar obstáculos para que o aluno consiga chegar, se potencializar aonde os desafios do dia a dia. Com isso, o que ele vai aprendendo? Vários conceitos. O brinquedo, ele permite utilizar estratégias, conceitos da matemática, conceito do raciocínio lógico, noção de espaço. Isso tudo, quando a criança, ela planeja um espaço, que o professor dá um determinado desafio, ela tem que fazer uma projeção. Isso está dentro do conceito do pensamento computacional. É uma habilidade a ser desenvolvida. E isso foi possível. Nessa sala, o professor apenas ali, junto com os alunos. Interação. Estabelecimento de regras. E essa teoria, isso tudo, brinquedo, relacionado à prática de como que o professor vai estar relacionando essa teoria, de como que ele vai estar elaborando isso tudo dentro do conteúdo, nada diferente do currículo da educação infantil. Ele é apenas um suporte a mais para o professor. Essa construção é inovadora, mas os materiais que nós temos em sala de aula. A escola proporciona. Aqui foi utilizado para construir esse tapete, ele foi cartolina, fita adesiva, régua, aí vai da criatividade de cada professor. É também feito a partir de uma contação de história, você cria os personagens. Aqui foram realizadas 6 sessões, durante 15 e 20 dias. Então, observa-se que teve um avanço. A partir do momento que a criança observava e ela se apropriava do brinquedo, que ela entendia os botões, o que era o botão para frente, o para trás, o que era o giro. Mas o robô, ele anda de lado ou ele gira? Então foram conceitos ali que no dia a dia foram trabalhados com eles. E dentro da ludicidade, o mais importante. Percebeu-se que no primeiro momento, houve um avanço da primeira sessão à última sessão, eles se apropriaram. E com isso, quando eles entenderam como que funcionava o brinquedo, eles tinham crianças que queriam brincar além. Elas criavam estratégias, por exemplo, para planejar o trajeto, apontavam com o dedo um caminho mais curto, porque ainda, quem sabe, não tinham conhecimento de todo o processo, de como funcionavam os brinquedos. Outros escolhiam um caminho mais longo, uma projeção, porque queriam ficar mais tempo brincando. Isso tudo, a verbalização, muito importante, desde a educação infantil. Aqui foi feita uma pesquisa com crianças de 4 e 5 anos, já está sendo feito em berçários, já está tendo um ensino fundamental com 12 anos, com 8 anos, 7 anos. Então, ele tem um potencial. Estamos trabalhando isso. Estamos percebendo. Aqui é o planejamento de sala de aula da professora dentro do currículo da educação infantil, que foi elaborado. Simples, mas inovador. Que o aluno que vai programar o brinquedo, se ele não programar, acionar os botões, e não apertar, não avançar, ele vai ficar parado, não vai ir para frente. Aqui eu tenho um vídeo. Por gentileza, me ajudem aqui no vídeo. Vai dar tempo? Eu tenho tempo. Eu tenho tempo. Aqui percebe-se as crianças uma ajudando a outra. Então, há essa interação com o brinquedo. Pequenos grupos é o melhor resultado, porque no grande grupo eu tinha apenas um brinquedo. Então, quando você leva para uma sala de aula um brinquedo com 20 crianças,
nós estamos recebendo na rede de Balneário Camboriú 3 brinquedos para cada núcleo. 10 núcleos já foram contemplados. Vai 3. As professoras fazem em pequenos grupos, onde ela consegue observar, analisar, e ali o erro também faz parte do processo. Quando ele não é enfatizado, ele encoraja as crianças a criarem outros obstáculos, outros caminhos. Também quero passar outro, porque eu quero passar os 2 vídeos, por isso que eu avancei. Pode ir. Hoje a rede de Balneário Camboriú, em parceria com a Univale e com o Ministério Público, conseguiu em 10 núcleos implantar o Hope, o brinquedo de programar. E já estamos em parcerias. Muito interessante. Ele enriqueceu o nosso planejamento, as nossas estratégias. Ele possibilita que as crianças, dentro da nossa proposta, interações e brincadeiras, desenvolvam raciocínio lógico, criem estratégias, lateralidades, de uma forma bem diferente e divertida. O Hope, ele não fica apenas alguns tapetes, a gente consegue criar vários tapetes a partir de um tema que a gente gostaria de trabalhar. A literatura, que faz parte do nosso dia a dia, a gente consegue fazer tapetes, algum tema do nosso projeto que a gente vai trabalhar. Qualquer ideia que surge pode virar um tapete e a gente pode estar trabalhando com os nossos alunos. Há um vilarejo ali, onde areja o vento bom na varanda. Quem descansa pelo horizonte deita no chão pra acalmar o coração. Aí existe um planejamento, que estratégias que irão utilizar, os conhecimentos, as crianças apontando com o dedo o caminho que irá percorrer, a abstração ao planejar isso na mente e acionar os comandos, aquele trajeto do brinquedo. Sem contar as regras estabelecidas por eles mesmos. Vai parar? Frente. E esse aqui? Onde parou? Lado. E esse aqui? Pra ir parar? Virar. Só a setinha. Vai pra trás, ó. E esse aqui ficou vermelho. Muito bem pra ir pro lado. E essa aqui? Então o que vai acontecer? Eu quero chegar lá na Emília. Então eu tenho que apertar nessa setinha aqui, ó. Na azul. Porque ela vai andar pra frente. E quantas vezes eu tenho que apertar? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. 4 vezes eu tenho que apertar. Primeiro nós vamos brigar, né? Ó, verdade, o professor aqui, ó. Há um vilarejo ali, onde Aí já são crianças menores, do jeitinho delas. E o legal disso tudo é que o Hope, ele possibilita explorar outros espaços além da sala de aula. Não fica ali somente na sala de aula. Aí, o núcleo tendo espaços para outros espaços. Vai da criatividade do professor. E eu acredito e fico muito feliz em saber que nós estamos tendo isso no município. Isso muito gratificante a nossa secretária de Educação, a Rosângela Borba, o nosso prefeito Fabrício, que acredita muito na inovação e na tecnologia. E esse brinquedo, ele é um recurso a mais para o professor, ele não é além. E o professor que ele acredita que é possível, isso só vai ser do quê? Como o professor mesmo falou, nas formações continuadas. Existem desafios? Existem, mas nós acreditamos que é possível. Obrigada. Só gostaria de deixar aqui as considerações. E se alguém quiser trocar alguma figurinha comigo, estou à disposição.
Convido para quem quiser também, vai estar ali um tapete com o roupe, quiserem brincar, fiquem à vontade. Tá ok, a gente está encerrando essa plenária então. Agradecemos ao Rui, a Tatiana e a Osnilda, né, pela presença. Eu vou entregar um certificado para vocês de participação. E devido ao adiantado da hora, então, se tiver alguma pergunta, a gente vai encaminhar para vocês, né, responderem por e-mail. Tá ok? Então agora eu faço a entrega dos certificados, eu aqui para a Tatiana. Mais uma vez, obrigado.